boa noite. Vamos iniciar então mais um estudo do Evangelho de Mateus, à luz da doutrina espírita, que é o nosso miudinho, um estudo minucioso, detalhado, pormenorizado do Evangelho de Mateus, à luz da doutrina espírita, que quer dizer que os recursos bibliográficos que nós temos utilizados para a compreensão do texto bíblico, da exegese bíblica, para a realização da exegese bíblica, né, da interpretação bíblica, é a literatura espírita. Nós não abrimos mão disso, sobretudo a obra kardeciana e a psicografia de Chico Xavier. Mas, às vezes, por vezes, nós convidamos para a conversa alguns autores, desde que estes estejam comprometidos também com a obra kardeciana e com a psicografia de Chico Xavier. Bom, é o que a gente fez na semana passada, para começar a estudar sobre as crianças, né? Nessa passagem que a tradução que a gente tem adotado, do Haroldo Dutra Dias, né? Intitula como As Crianças e o Reino dos Céus, e nós convidamos aí o Dr. Ricardo Vardil, médico homeopata de Belo Horizonte, amigo querido de longa data, homeopata do Chico, meu filho, pai de 5 filhos, então alguém que tem vasta experiência na educação de crianças, né? Acho que são 8 netos, né? Enfim, doutor Ricardo mexe com criança, fora os pacientes, né? Mexe com criança há várias décadas, né? E a gente chamou ele para conversa. O que a gente começou a estudar na semana passada, né? Essa passagem se inicia no versículo 13, que é quando um grupo de crianças são levadas, ou o grupo é levado, até Jesus para que Jesus as abençoasse e pusesse suas mãos sobre elas. Mas os discípulos se adiantam e, conforme a tradução, há uma variação, né, na descrição, mas, em tese, os discípulos as impedem, né, repreendendo as crianças ou repreendendo os pais ou responsáveis por essas crianças, né? Tem uma passagem interessante no Boa Nova, no capítulo Velho e Moço, que ele põe em confronto a figura de João e de Simão Zelote, né? Que é mais ou menos uma descrição parecida, assim, de como os discípulos, ao longo dos 3 anos de apostolado, foram aprendendo a lidar com essas crianças que rodeavam Jesus. Mas essa passagem a gente vai estudar ela daqui a uma semana ou 2, né, conforme o andar do estudo dessa passagem que a gente está coordenando, né? O que a gente aprendeu a semana passada é que essa maneira de repreender ou disciplinar ou de ajustar o comportamento infantil às perspectivas, né, ao entendimento daquilo que os adultos consideram bom comportamento, né, não era compatível, certamente não era compatível com a maneira como Jesus lidava com os espíritos que se encontram na fase infantil, ou as crianças. Isso a gente começou a entender, sobretudo através de um texto de Meimei, que eu trouxe na semana passada, e através, né, eu apresentei no final do estudo, né, da produção literária do Dr. Ricardo Vardil, que eu já mencionei aqui hoje, né? Foi o que a gente fez na semana passada. Hoje, então, nós vamos avançar do versículo número 14, que é aquele versículo em que Mateus descreve que Jesus, porém, disse, icônico, né? Deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, pois delas é o reino dos céus. Esse é um versículo clássico, icônico, né? Lugar comum quase na exegese bíblica, nos comentários evangélicos. Deixai vir até mim, ou vir a mim, as criancinhas, e não as impeçais, pois delas é o reino dos céus. A gente fez quase que uma introdução a esse versículo
no versículo anterior. O versículo 13 é só para contextualizar, só para entender como havia uma incompatibilidade entre a maneira como as crianças, perdão, a maneira como os discípulos lidavam com as crianças, que era a maneira como a maioria das pessoas lidavam e ainda lidam com o espírito infantil, né, ou o espírito na fase da infância, e a maneira como Jesus concebia, né, a educação das crianças. E hoje a gente adentra propriamente o pensamento de Jesus. A gente vai, a partir de hoje, penetrar a concepção do Cristo acerca do que de fato é a educação de uma criança, ou a condução do espírito quando na fase da infância, né, no curso de uma encarnação. Certo, gente? Nós vamos chamar para conversa, claro, a obra kardeciana, autores clássicos da doutrina espírita, quando o assunto é infância, como a figura de Meimei, novamente, Emmanuel, grande educador, Emmanuel, e o doutor Ricardo Vardio, que é o autor encarnado de apoio que a gente trouxe aqui, para entender como é que os espíritos concebem a educação da criança. Correto? Que parte desse versículo nós vamos destacar? Impeçais, né? O verbo impedir. O que é isso que Jesus não quer que aconteça? Que ele não deseja que aconteça em torno das crianças que se aproximam dele, né? Que não haja um impedimento na aproximação entre essas crianças e ele, e a sua personalidade no mundo. Certo? Bom, primeiro, temos que entender, então, essa palavra, como os tradutores a traduziram, mas a gama de sentidos, né, o leque de sentidos que estão implícitos nessa tradução. Né? A palavra colio, que é a palavra que aparece no texto original, pelo menos no texto crítico, né, que fundamentou a tradução do Haroldo e tantas outras, né? Se a gente utilizar o dicionário Strong, o léxico do dicionário Strong, a gente terá impedir, obstar, opor-se-á, né? Reter algo de alguém, negar ou recusar algo a alguém. Isso aí seria a tradução, só não tinha gente, bateu calor aqui, a tradução da palavra colio, que é essa que aparece ali. Agora, é bom a gente ir na raiz. Por isso que a tradução, ela entrega quase que o prato pronto para quem for estudar o Evangelho, mas ela não consegue entregar tudo, né? Existe alguma coisa que fica ainda oculto, né? Ou menos explícito, e que a gente consegue penetrar quando vai na raiz da palavra utilizada, né? E a raiz de colio é colazo. Colazo quer dizer podar ou desbastar, como árvores e asas. Aqui uma observação minha. Acho que o dicionário Strong não foi feliz quando colocou árvores. Porque quando você poda a árvore, ela cresce de novo. Não é uma poda absoluta, concorda? Mas quando você corta uma asa, é diferente. Esse impedimento que os espíritos impõem às crianças na aproximação com Jesus é mais no sentido de cortar asas, por ser um ato violento, de uma violência absoluta, né? Controlar, no sentido de reprimir, restringir, e aí vem aquilo que se torna sinônimo, porque é a estratégia que normalmente se adota nesse tipo de controle, que é a punir, castigar, corrigir, né? A punição, o castigo, a correção, o fazer ser punido, né? Criar uma circunstância em que a punição se torne inevitável, né? Então, esse colírio, ou impeçais, que Jesus não quer que aconteça, né? É nesse sentido de usar a, a violência nos seus variados sentidos para dificultar
ou inviabilizar a aproximação entre as crianças e Jesus. As várias formas de violência. A violência física mesmo, né? O empurrão, solavanco, beliscão, puxão de orelha, tapinha no bumbum. A violência física. A violência verbal. Menino enjoado, menino enxerido, menino intrometido, né? Você usa adjetivos para desqualificar a criança, para justificar o porquê que ela não pode estar ali, porque ela é enjoada, porque ela é intrometida, porque ela é enxerida, porque ela é bagunceira, porque ela é inquieta. E a violência vocal, porque você não se contenta em usar palavras que desqualifiquem a criança. Você também o fará gritando, com uma alteração na voz. É o que os discípulos possivelmente fizeram. E é como normalmente os adultos lidam com as crianças. Aí vocês vão dizer, mas eles não sabiam da importância dessa aproximação das crianças em relação a Jesus? Sabiam da importância da aproximação de qualquer um em relação a Jesus. Mas o que eles fizeram foi estabelecer padrões para que essa aproximação aconteça. Ela pode acontecer desde que você se comporte. Como os adultos se comportavam dentro desses padrões, para poderem se aproximar, e as crianças não tinham esse filtro, não entendiam esse critério, elas se aproximavam como crianças, que eram, mas não era assim que os discípulos queriam que elas se aproximassem. Assim como não é como crianças que a gente quer que as crianças permaneçam na casa espírita, assim como não é como crianças que a gente quer que as crianças permaneçam na sala de aula ou nas nossas reuniões familiares. Nós queremos que as crianças permaneçam em ambiente onde os adultos estão como adultos. Entenderam onde nasce o problema? E aí vem as reprimendas que lançam a mão dessas três formas de violência, hostis, que criam uma situação de embaraço na relação adulto-criança para os momentos em que a energia precisa se apresentar. Há um momento em que o adulto precisa disciplinar, mas esse momento fica comprometido pelas inúmeras ocasiões em que a disciplina foi imposta de uma maneira desastrosa, de uma maneira infeliz. Entenderam qual é o problema disso? Bom, a gente vai aprofundar essa questão, que todo mundo deve estar pensando, tá, mas quando é que eu vou usar a disciplina e a energia e como é que eu vou usar a disciplina e a energia? Já que essas ocasiões vão acontecer, né? Bom, não sei se o microfone está vazando aqui, mas uma hora dessa o meu menino está ali na sala tagarelando, falando. Deixa o menino falar. Ele quer falar junto comigo. Eu não sei se amanhã eu desencarno e quem vai assumir o miudinho é ele, então deixa ele falar. Já que falar é um ofício dos professores da família, né? Uma família de professores. Deixa ele falar. Entendeu? Possivelmente, em outro contexto, se eu não soubesse dessas coisas que eu vou apresentar para vocês, eu pediria para interromper aqui o áudio, a tela, ia lá, repreendia o Chico, papai está falando, e voltaria para depois ser editado, né? Mas eu não vou fazer isso. Então, vai vazar alguma coisa do Chico falando por aí no fundo. Tá certo, gente? Ó, de quem é que as crianças queriam se aproximar? Primeira pergunta mais importante que nós vamos propor na noite de hoje. Essa aproximação era das crianças em relação a quem? Esse é o ponto. Os discípulos não é um impedimento qualquer. Eles impediram que as crianças se aproximassem de Jesus. O que gera um problema danado se a gente considerar a questão 625 de O Livro dos Espíritos. Porque Kardec apresenta uma pergunta para os espíritos que é em si mesma uma definição de Jesus. Kardec define Jesus enquanto pergunta o que ele tinha que perguntar.
E ele define Jesus dizendo que ele era o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. É isso que Jesus representava, não só para a Assembleia de Adultos, mas inclusive e principalmente para a Assembleia de Crianças que estavam ali. Um guia e modelo. Mas como é que um guia e modelo, alguém que indica caminhos, caminhando, isso que é um guia e modelo, alguém que indica, aponta caminhos, caminhando esse caminho. Como é que ele se torna guia e modelo? A resposta dos Espíritos responde isso. E aí eu tenho insistido, onde eu comento a questão 625 de Livro dos Espíritos, eu tenho insistido com a importância da tradução do francês, Voyez Jésus, né? Voyez Jésus quer dizer ver de Jesus. Estou dizendo isso porque o Guilherme Ribeiro, por exemplo, na tradução clássica da Federação Espírita Brasileira, ele coloca só um Jesus, lacônico. É mais que isso. O original francês do Livro dos Espíritos traz a resposta Voyez Jésus, que quer dizer veja, observe Jesus. Agora, para você observar um guia, um modelo, você precisa estar o quê? Próximo. Tem que haver proximidade. Se não houver proximidade, não há observação. Se não houver observação, não se aprendeu. Entenderam qual que era o drama de estar mantendo as crianças à distância de Jesus? Entendeu qual que tem sido o drama da doutrina espírita, do movimento espírita, aliás? Né? Se fala tanto, os jovens estão afastados do movimento espírita, os jovens não querem saber do trabalho espírita. Talvez porque na criança, na infância, eles não tiveram ou não mantiveram com Jesus a devida proximidade. E por que não tiveram a devida proximidade? Vou contar uma história que ilustra isso. Nos idos de 2005, alguma coisa assim, há 20 e poucos anos atrás, eu era professor da rede marista de educação, né, uma rede confessional católica. E aí me mandaram para participar de um congresso de educadores católicos. Estava eu lá, o educador espírita, num congresso de educadores católicos. Eu era profissional, fui, né? Não ia ter muito problema, muita dificuldade em lidar com os textos bíblicos que lá aparecessem. Mas aconteceu, deu torno das palestras sobre educação da criança mais legais, mais bacanas que eu já tive até hoje, com um padre. Na época, ele pertencia à paróquia da Sé, em São Paulo, inclusive. Que é o padre Manuel Manolo de Godoy, um padre de origem hispânica. Eu não me lembro de que país ele é, mas de língua hispânica, né? Falava um português com bastante sotaque. E ele contou um episódio muito interessante que ilustra o que nós estamos dizendo aqui. Ele contou que certa vez estava numa paróquia e uma mãe entrou na igreja e sabia o horário que ele ia estar lá, já preparando a próxima missa. Entrou na igreja arrastando um menino pelo braço. E chegou perto dele e falou assim: Padre, eu preciso que o senhor faça um exorcismo. Ele levou um susto, né? Pediu um exorcismo, arrastando uma criancinha, disse que menino de uns 7 para 8 anos. O que é isso, mulher? Calma, vem aqui, me explica. O que aconteceu? Esse menino, eu tô apavorada com o que ele acabou de fazer. Eu tenho certeza que só pode ser o tinhoso, o, o cramunhão. Assim, não, me explica. E o mundo lá com a cara feia, né? O padre Manuel Manolo de Godoy falou, ele tá com a cara tão feia que eu até suspeitei que podia ser verdade, né? E aí ele pegou e falou, não, me conta que história é essa? Por que você quer que eu faça o exorcismo com o seu menino? Isso era uma mulher muito simples, né? E ela estava realmente impressionada. Ela falou assim, não, é o seguinte, padre, eu venho, trago esse menino para a missa, tá vindo para cá,
Cheguei mais cedo para a próxima missa, e na hora que a gente entrou aqui na igreja, eu sempre paro para rezar um pouquinho na frente da imagem de Nosso Senhor dos Passos, né? Bom Jesus dos Passos. Eu não sei quem já teve a curiosidade de reparar nas imagens, né? De Bom Jesus dos Passos, que são bem reais, assim, algumas têm até uma peruca, assim, com cabelo, assim, né? E elas são bem reais, porque é Jesus, basicamente Jesus carregando a cruz, né? No momento em que ele caminhava para o Gólgota, carregando a cruz. Então estava lá Jesus, aquela cena, né, do martírio, da paixão, Jesus com a cruz nos ombros, e aí os artistas das imagens católicas pintam lá as chagas no corpo, né? Machucados pelo corpo todo, a coroa de espinhos, a testa do Cristo sangrando, né? E ele naquela expressão de sofrimento. Né? E aí ela disse que aproximou da imagem para rezar, estava lá em oração, quando de repente escutou o menininho do lado dela falando assim, sussurrado, bem feito, bem feito, bem feito. Aí ela olhou pro lado e o menino com a cara feia olhando para Jesus, bem feito, bem feito. Então, senhor, eu quero que o senhor exorcize esse menino, porque ele estava ali do lado e estava comemorando o sofrimento de Jesus, dizendo bem feito para o sofrimento dele. Aí o padre prestou atenção e falou assim, tem um negócio errado aí, esse menino ia falar isso à toa, não tem nada de demônio na história, não. Virou para o menino e falou, meu filho, que é que você olhou para Jesus e ficou comemorando o sofrimento dele, dizendo bem feito, para a imagem de Jesus em sofrimento? Aí o menino falou para o padre, ah, padre, tudo que eu quero fazer lá em casa, toda hora que eu quero brincar, divertir, curtir, minha mãe fala assim, ah, não faz isso que Jesus está te vendo. Não faz isso que Jesus vai te castigar. Não faz isso que Jesus fica triste, que Jesus fica bravo. Ele corta meu barato. Minha vida é um inferno por causa desse Jesus. Então, bem cedo que ele sofreu mesmo. Ele tinha que sofrer mesmo. Entendeu? Essa mãe criou entre Jesus e o filho uma relação de amizade, de afeto. Não. A relação que ela estabeleceu entre o filho e Jesus é uma relação de temor, de pavor. O Jesus que ela apresentou para o filho era um Jesus que pune, que castiga, que condena, que julga. Então, esse Jesus que ela apresentou, esse aí não tinha proximidade com a criança, nem a criança com ele. Porque onde não existe uma relação de afeto e amizade, não há proximidade. Então ele queria que esse Jesus se lascasse mesmo, que sofresse mesmo, bem feito, que sofreu, corta meu barato, tá acabando com a minha infância. Pergunto, será que muitos pais espíritas não estão estabelecendo uma relação de temor punitiva entre as crianças e os benfeitores e o mundo espiritual? Será que essa noção do umbral, do obsessor, das trevas, como aquilo que nos contém, que nos impede de errar, não tem sido a estratégia desastrosa, equivocada que os pais têm utilizado para tentar impor limites aos teus filhos espíritas? Se for isso, se a minha tese estiver certa, esses meninos detestam centro espírita e casa espírita e espiritismo e bons espíritos. Que bons espíritos, uma nova. São terríveis, espíritos terríveis. Entendeu? Nós estamos nos portando tal e qual os discípulos se portaram há 2.000 anos atrás. Mais afastando as crianças de Jesus do que as aproximando. Correto?
Então, eu trouxe aqui alguns textos, 3 textos. Um de Meimei, outro de Emmanuel, e, para finalizar, um texto do Dr. Sérgio Vardil, para a gente tentar entender qual deveria ser a estratégia de aproximação das crianças em relação a Jesus, e como essa aproximação é que criaria no, no inconsciente, a transbordar no consciente de cada criança, uma autodisciplina. Entendeu? Uma disciplina pessoal. Criança, mesmo sabendo como lidar com os seus excessos. É o que nós faremos e nós vamos começar, então, com Meimei, no livro Cartas do Coração, no capítulo 73, intitulado A Criança. Ela começa dizendo assim: a criança é o dia de amanhã. Solicitamos concurso fraternal. Barco frágil realizará a travessia do oceano encapelado da Terra de acordo com as instalações de resistência com que lhe enriquecemos a edificação. Aqui eu chamo a atenção para a maneira curiosa como a Meimei utiliza o verbo ser, né, no início do parágrafo. A criança é. Ela está falando de presente. Só que ela termina dizendo o dia de amanhã, que é futuro. Então, ela é hoje o futuro. O recurso retórico que ela utiliza, muito interessante, né? Muito curioso, para dizer assim: a criança não é alguma coisa, não é um adulto a ser corrigido amanhã. Ela é um ser a ser municiado, preparado, estruturado hoje. Quem vai corrigi-lo amanhã é ele próprio. Entendeu? Quem vai corrigir o adulto de amanhã? O adulto de amanhã. Ele vai se corrigir. Só que ele vai conseguir exercer sobre si autocontrole com base nas estruturas que eu ajudei a construir nele hoje. Entendeu? É isso que a Meimei chamou de instalações de resistência. Todo barco, toda embarcação tem que ter uma estrutura para situações de crise emergenciais. O risco de naufrágio, ele tem que ter um bote, né? Ele tem que ter um rádio de comunicação, ele tem que ter um casco minimamente sólido para resistir qualquer entrechoque com os rochedos e tudo mais. Então, eu vou municiar a minha criança de maneira que, no futuro, ela possa ser um adulto navegando com recursos. Dá exemplo, Luiz. Me explica melhor essa metáfora que você utilizou do barco. Um radiocomunicador. Eu tenho que criar um vínculo de afetividade entre ela e o mundo espiritual tal que, no futuro, em situações críticas, ela recorra ao dispositivo da prece, da comunicação com o Altíssimo, do radiocomunicador. Ela tem que encontrar no trabalho, junto a um ideal, o bote salva-vidas nos momentos críticos de sua vida. Quando o corpo estiver doente, quando o recurso financeiro faltar, ela se mantém a salvo, porque tem algo que resiste ao naufrágio do navio, que é o trabalho em torno de um ideal. É isso que ela vai sustentar em momentos críticos. Então, só para ilustrar o que a
Meimei está dizendo. Hoje, você prepara o filho para as experiências do futuro. Como, Luiz? Quem se prepara? Nós vamos continuar lendo o texto para entender. Na alma da criança reside a essência da paz ou da guerra. A felicidade da felicidade ou do infortúnio. Para os dias. Então, só um instantinho, gente. Então, vai ter que haver uma escolha. O que eu quero reforçar? Quando você dá combate a um vício, você está reforçando o vício. Mesmo, Luiz? Mesmo. Se você der combate a um vício, a uma má tendência, você está reforçando ele. Agora, se você aplaude a virtude, você enaltece a virtude, naturalmente, o engrandecimento, a valorização da virtude anula, silencia o vício. Mas na nossa perspectiva mesquinha de educação e disciplina, o que a gente tem que fazer? Combater o mal. É o que a gente tem feito no movimento espírita. Você ensina mais as crianças a ter medo das trevas do que amor pela luz. A gente ensina mais as crianças a temerem umbral do que a ambicionarem as esferas superiores. A gente ensina mais as crianças a se precaverem contra os obsessores do que a se aconchegarem no braço dos benfeitores. Entendeu? A gente tem praticado uma educação, uma disciplina negativa e não positiva. Daí a Meimei continuar. Conduzirmos, pois, o espírito infantil para a grande compreensão com Jesus é consagrarmos nossa vida à experiência mais sublime do mundo. Ei, que beleza! É um processo de condução. De condução. Você vai conduzindo a criança, o ser, na fase da infância, e tem que ser nessa fase, se possível, dentro dos 3.000 dias ali, dos 7 anos iniciais da primeira infância. Você vai conduzindo ela no processo de edificação das estruturas que no futuro a sustentarão. E você faz isso ajudando essas crianças a compreenderem Jesus. É a compreensão com Jesus. Então, a ideia é identificar nessa criança uma virtude primordial, uma virtude essencial, uma virtude que a define, que é a sua essência, que a caracteriza como ser, para que ela, observando em Jesus as múltiplas virtudes de Jesus, entenda que ela tem que ter na sua virtude primordial um trampolim, uma mola propulsora, uma catapulta para alcançar as demais virtudes, entendeu? Evolução é isso. Você parte de uma virtude primeira, já previamente conquistada, aquela que se destaca, e que frequentemente está ali oculta, no emaranhado de excessos, e esses excessos é o que a gente chama de vício. E aí, a partir dessa virtude essencial, quando identificada pelos educadores, sobretudo pelos pais, é que você apresenta Jesus e fala, olha, o modelo é ele. Olha quantas virtudes. Você quer tê-las? Comece a partir dessa primeira. E com ela você alcançará as demais. É necessário que elas admirem Jesus, que elas gostem de Jesus, que elas amem Jesus. Você apresenta, então, um Cristo alegre, um Cristo
colorido, um Cristo leve. Elas se encantam com esse Cristo, elas passam a admirar esse Cristo, e aí, ao vê-lo, elas querem ser igual. Mas por onde começar? Por onde começar? Aí você ajuda ela aí, ó. Acha em você uma primeira virtude. Mas qual é a minha virtude primordial, minha virtude fundamental? Que vai ser fundamento para a edificação de algo maior. Certo? Vamos continuar aqui com Emmanuel. Ó, agora Emmanuel, no livro da Esperança, capítulo 19, Companheiros Mudos. O Emmanuel vai dar um alerta agora para os pais e educadores da nossa geração. Então, o Emmanuel ele faz um alerta para a nossa geração. A geração de educadores a respeito das crianças. E eu vou antecipar o que ele vai dizer. Há muito tempo, nós não tínhamos uma geração de espíritos encarnados na fase infantil, ou seja, na infância, tão incapazes, tão inábeis para expressar sentimentos quanto essa geração. São espíritos que estão reencarnando e não estão encontrando na educação, no modelo de educação que pais e escolas oferecem, não estão encontrando recursos para se exprimirem, para expor, exteriorizar o que sentem. Estão entendendo o título? Por que que Emmanuel vai chamar esses espíritos na fase infantil, ou seja, essas crianças, de companheiros mudos? Companheiros mudos. E ele começa a falar das crianças também que sentem fome, das crianças que sentem frio, como muitas vezes elas não vão ser capazes de expressarem a sua carência, as suas necessidades, mas ele se concentra, ele foca naquilo que é uma necessidade de todas as classes, de todos os países, de todos, né, os continentes, de todas as culturas, porque algumas crianças passam fome, muitas passam fome, outras não. A fome e o frio ainda não é um mal sofrido por todas as crianças, embora seja sofrido por muitas crianças. Agora, a carência afetiva, as necessidades e as fragilidades de ordem psicoemocional, essas são compartilhadas por todas as crianças, todas as culturas, em todos os países. Certo? Daí o Emmanuel dizia assim: nesta nota simples, vimos rogar-te apoio e consolação para aqueles companheiros a quem a nossa destreza vocabular não consegue servir em sentido direto. Comparecem a centenas aqui e ali. Então, olha só, o Emmanuel está dizendo que é uma grande quantidade e em todos os lugares, em todas as classes sociais, inclusive. Em todas as famílias religiosas. Quais são esses companheiros carentes de apoio e consolação? Experimentam agoniadas depressões morais, sem pedirem qualquer reconforto à ideia religiosa. Não sabem dizer o que sentem. Pensa neles e de coração enternecido, quanto puderes, oferece-lhes algo de teu amor através, olha aqui, gente, do minuto de atenção e carinho,
porque esses companheiros mudos e expectantes são mudos, incapazes de dizer quais são as suas necessidades psicoemocionais, mas estão na expectativa de terem elas atendidas. Que nos rodeiam são as criancinhas necessitadas e padecentes que não podem falar. Não podem falar porque são incapazes. Como assim, Luiz, incapaz? Sobretudo, a avalanche de recursos tecnológicos incapacitaram as nossas crianças para isso. Porque para você se expressar, você precisa ter vocabulário. E você precisa ter vocabulário voltado para o setor dos sentimentos, das emoções. Então, emoção, sentimento, não é algo que faz parte das rodas de conversa das redes sociais. Aqui, quase nunca. Porque se é um espaço de entretenimento, um espaço para onde você foge quando não quer sofrer, então do que você não vai falar nas redes sociais? Sentimento. Ou se falar de uma maneira superficial, rasa. E essas crianças estão entregues a essas redes sociais. Se sentimento não é algo debatido com profundidade e acerto, então não há um léxico sobre isso. Não se fala sobre ciúme nas redes sociais dos adolescentes. E não se fala sobre ciúme, inveja, vaidade entre os canais infantis do YouTube. Não. Você entra no canal infantil e vai estar lá um adolescente, um outro adolescente, experimentando balas e guloseimas para dizer qual que é mais gostosa. Isso é discutir emoção? Não é. Vai estar lá um adulto que se comporta como adolescente, trolando coleguinhas, também adultos, a entreter as crianças que assinaram o canal. Isso é debater emoções? Não é. E aí, os pais que são surdos para isso, porque as crianças são mudas, emocionalmente mudas, e os pais são emocionalmente surdos. Aí os pais precisam, na sua inabilidade para tanto, terceirizar. Aí os consultórios de psicologia estão lotados, né? Os profissionais da psicologia, não falta trabalho para eles, não. Porque eles contratam quem faça isso por eles. Quem consiga arrancar, extrair da criança aquilo que ela sente. Certo? E aí, gente, a gente então chega no texto do Dr. Ricardo Vardi. Porque se eu tenho crianças tão necessitadas de autoconhecimento e incapazes de fazê-lo sem a cooperação do adulto, como é que eu vou estabelecer uma relação de orientação para a disciplina se eu não conheço minhas crianças, se elas não se conhecem, se eu não me conheço de modo a me estruturar para auxiliá-las, enfim, é um caos, né? Como é que fica a questão da formação da autoridade na relação entre educadores e educandos, né? Pais e professores e tudo mais, e as crianças? Mas, sobretudo, aqui, nós vamos focar nos pais, né? Como? O doutor Ricardo Vargil começa esse texto dele, que está no livro Pedagogia da Virtude, Uma Educação Possível, né, o capítulo Formação da Autoridade. Ele começa descrevendo a ruptura, ou melhor, o colapso do modelo de educação e autoridade que a gente insiste em aplicar nos nossos dias. A gente insiste em pôr em prática um negócio que já não deu certo com os discípulos, lá há 2000 anos. Já não deu certo ali. E a gente insiste com esse modelo de autoridade.
Olha o que o doutor Ricardo Bardil afirma. Vivemos uma crise de autoridade. Né? O que a gente mais escuta? A criançada de hoje, os adolescentes de hoje não respeitam mais ninguém. Sim, tem nada de errado em afirmar isso. É isso mesmo. Há uma crise de autoridade. Por quê? Como é que a gente identifica essa crise de autoridade? Olha o que ele diz. Já houve época em que acreditávamos em representantes de determinados papéis na sociedade como símbolos de respeito. Quais eram os ícones de autoridade? Né? Aqueles personagens sociais que encarnavam a autoridade. Vamos lá? O policial, tanto que tinha pai que falava assim, ó, polícia. Né? Quando queria que o menino ficasse quietinho, ó, a polícia tá vindo. Então era a figura do policial. Uma categoria, coitados dos bons policiais, dos virtuosos policiais. A autoridade da categoria está muito comprometida, sobretudo quando a gente vê essas notícias horrorosas sobre a violência do Estado, praticada pelo Estado no Rio de Janeiro, por exemplo. Né? É assim que, sabe, que derrete a imagem que se tinha da figura de um agente de segurança como uma figura de autoridade. Nada é respeitado. A figura do político, né? Não era assim que se falava nas cidades pequenas, né? As três autoridades de uma cidade interior eram o delegado, o padre e o prefeito. Não era assim, meu Joana? Lá no interior de Goiás, né? O delegado, o padre e o prefeito. As três autoridades. O delegado, a força policial. Perdeu a autoridade. Hoje, quem abaixa a cabeça para um policial que está dando um batulejo, um adolescente, faz para não levar uma bolacha na orelha. Para não levar um tapa na orelha. Só por isso que ele abaixa a cabeça. Não é porque respeita. O prefeito é a encarnação do político, né? Figura de autoridade do homem, né? Público, também degenerou. A figura do padre encarnando aí a figura dos religiosos. Uma série sabe, de excessos, de devaneios, loucuras mesmo praticadas pelos religiosos do nosso tempo. Ao lidar com a sexualidade, ao lidar com o dinheiro, ao lidar com a fama, as pessoas vão se decepcionando. Não tem mais autoridade. Você não respeita mais. Criançada não respeita mais a figura do religioso. Não respeita mais a autoridade educacional do professor, do diretor, do pedagogo. Não respeita mais também. E aí, gente, isso tudo é só sintoma periférico, né? Essa perda dos símbolos de respeito e autoridade, esse processo de falência dos ícones de respeito e autoridade, é só sintoma, porque a raiz disso está aqui, ó. Nesse grupo de perdidos, podemos incluir quem? Os pais. Sempre em dúvida sobre qual limite impor aos filhos. Não consegue acertar o ponto do doce de abóbora ali no tacho. Ou queima ou fica cru. Não é assim? Ó, confundem autoridade com rigor e terminam no autoritarismo onde tudo pode. Tem dois tipos, majoritariamente, dois tipos de pais educadores nos nossos dias. Ou autoritário, ou permissivo. Ou que confunde autoridade com autoritarismo, que usa a violência, violência verbal, violência vocal, violência física, para tentar impor limites, ou aquele que não quer arriscar, errar a mão, exagerar,
e acaba deixando, sabe, o barco correr. E faz isso através, principalmente quando ele tem condição de delegar, terceirizar. Se é um pai de baixa renda, terceiriza para o Estado. A escola pública toma conta. O psicólogo do postinho dá um jeito. Se é um pai de classe média ou classe alta, aí o dinheiro compra. Né? Compra as várias formas de terapia, os vários processos educacionais, né, de satélites, né? A chamada shadow education, né? Os Kumon da vida, e natação, e judô, e inglês, porque aí quanto menos tempo eu passar com meu filho, mais tempo ele passa sobre a tutela de outras figuras de autoridade. O professor de judô, a professora de inglês, o professor do Kumon, e por aí vai. E a escola ainda é, né, um jogo de empurra. A escola não quer descascar esse abacaxi, não quer essa batata quente e empurra para os pais. Aí vem o discurso da escola. Não é a escola que educa, é a família. Aí a família fala assim, tá, mas eu pago uma fortuna para a escola educar. Cadê o dinheiro que eu investi? E, na verdade, estão os dois lados errados, porque é todo mundo que educa. É a família e é a escola. É os dois que educam. Todos os adultos. É o policial que educa. Então, quando o policial dá um mau exemplo, ele está deseducando. Quando o político dá um mau exemplo, ele não está educando. Quando o religioso dá um mau exemplo, não está educando. Então, o compromisso de educar de todos os adultos e todas essas figuras de autoridade. A gente vê, sobretudo, a falência quando o pai é aquela história. Quando o pai delega para outro, quando o pai confessa o fracasso ou a inabilidade para educar, game over. Ali acabou. Aí colapsou. É um modelo de sociedade. Ah, o mundo acabou, não. O modelo de sociedade ruiu. Está lá no caixão, só falta colocar a tampa. Não funciona. Esse modelo de vida social que está aí, que só parece funcionar nas redes sociais, no Instagram, com fotos da família Margarina, né? Feliz numa viagem no resort, onde, como diz o doutor Ricardo Vardil, você come até sem ter fome, que é, né? All inclusive. Esse modelo de vida social não funciona. Não funciona. Ruiu, faliu. O que a gente vai colocar no lugar? Porque se ruiu, alguma coisa tem que florescer daí, desse terreno, dessa terra arrasada, desse terreno baldio. Alguma coisa tem que florescer daí. Por quê? Bom, vamos lá. Agora vamos dar o caminho dos barcos também. Não adianta eu chegar aqui, detonar tudo e deixar o pessoal mais perdido que tudo, né? Ó, a confiança entre pais e filhos é consequência natural da construção da autoridade. Então, vamos lá. Primeira coisa, tá? Para a gente entender, então, qual que é o modelo de autoridade, a formação da autoridade que a gente tem que colocar no lugar dessa que não funcionou e que Jesus já dizia que não funcionava lá quando os discípulos interferiram, impedindo as criancinhas. Como é que funciona a edificação de alguma coisa nova? Primeiro, você tem que entender que tem que surgir a confiança. Entre o adulto e a criança, entre o pai e o filho, entre o professor e o aluno, tem que surgir um negócio chamado confiança. Onde não existe confiança recíproca, não tem educação. Mas a confiança recíproca é um fruto natural, espontâneo, surge espontaneamente de um processo de construção da autoridade. Porque a autoridade não é imposta, ela é construída de parte a parte. A autoridade é um negócio que é construído conjuntamente, adulto e criança.
Como assim, Luiz? É absurdo isso que você está dizendo. Criança não tem condição de construir nada, não. É o adulto que constrói, não. Se só o adulto constrói, então ela foi imposta. Se for imposto, é autoritarismo. Não é autoridade. Tem que ser construído juntos, a criança e o adulto. Como é que é isso, Luiz? É assim, ó. Essa construção da autoridade vem da lucidez de conhecer a realidade possível do outro. Que coisa linda! Olha, gente, eu já divulguei muito livro meu, mas acho que eu nunca fiz com tanto entusiasmo quanto eu estou divulgando aí o livro de outro autor, Dr. Ricardo Vardim. Que coisa linda que ele escreveu. A lucidez na educação acontece quando você se propõe a conhecer a realidade possível do outro. O que é essa realidade possível do outro? Seu lado luz e seu lado sombra. Essa é a realidade possível de qualquer ser humano, inclusive da criança. Todo ser humano tem seu lado luz e seu lado sombra. É a nossa realidade possível. É o que dá para ser como ser humano. Ser luz e sombra. Só o que vai variar é mais luz ou menos sombra. Perdão, mais luz ou mais sombra. Porque a perfeição absoluta ela não existe. O que existe é a perfectibilidade. Né? É o perfeito possível. O absoluto é só Deus. E optar por afirmar sua virtude em atitudes que descubram e revelem os talentos. Então, você vai afirmar a virtude da criança, é uma educação afirmativa e positiva em face à virtude da criança. Mas como é que você vai identificar aquilo que a gente chama de virtude primordial, ou a virtude de fundamento, a virtude de alicerce para a edificação de todas as outras virtudes? Como? Isso tem que ser descoberto, e tem que ser descoberto para ser revelado. Educar isso, é descobrir a virtude que precisa ser afirmada. Afirmada para quem? Para os outros? Eu vou dizer, olha aqui, gente, a qualidade extraordinária do meu filho. Não. Sabe para quem que você vai afirmar a qualidade primordial do seu filho, a virtude natural do seu filho? Para ele e para você. Você afirma para você e afirma para ele. Meu filho, você tem essa qualidade. Eu sei que tem. Sabe aquela hora que você fez isso, que você fez aquilo? Isso é qualidade, meu filho. É, pai. É uma qualidade maravilhosa que você tem. Tá entendendo? Pergunto. Os pais passam mais tempo identificando a qualidade primordial do filho e afirmando para ele e para si, ou caçando defeitos e queixando desses defeitos? Psicólogo. Hã? É, porque é com psicólogo, na rede social não é, né? Na rede social, o filho que eu apresento é o que eu gostaria que ele fosse, né? E para o psicólogo e para a professora eu queixo. Ah, não dou conta desse menino. Eu não sei mais o que eu faço com ele. Ele só me responde mal. Ele não faz nada que eu peço lá em casa. É uma queixação, não é? Ó, os dons naturais se apresentam na infância de uma forma muitas vezes perturbadora, pois se expressam sem medida. Mas, Luiz, não tem defeito para combater? Não, não tem defeito para combater. O que você tem é essa virtude, esse dom natural dele se apresentando de uma maneira perturbada, descontrolada, baratinada, sonsa, porque está desmedido.
Que está desmedido, você faz ajuste. Não é assim com o potenciômetro lá no rádio? Hoje não mais, né? Hoje é digital. Eu sou dessa época, gente. Não tinha lá o rádio de válvula, só dentro. Tinha lá um potenciômetro. Tá alto demais, se abaixa. Tá baixo demais, se aumenta. Até se achar o volume ideal. No fogão não é assim? A chama do fogão, dependendo da característica do alimento, é a característica do fogo. Fogo médio, alto, baixo. Você tem que ajustar, achar um ponto ali. Achou o ponto? Não tem mais defeito. Aí você descobre que a virtude é a chama. Qual que é a solução? É apagar a chama do fogão? Ou achar a intensidade apropriada dela? Qual que é a solução? Quando você acredita, aposta no autoritarismo, na violência para suprimir defeitos, a sua solução, se a comida, né, pode vir a queimar, é extingui-la. Aí ela nem cozinha. Ah, com medo do arroz queimar, eu desligo o fogo. Aí ele fica cru. Não é mais fácil ajustar a temperatura certa? Não é o certo, aliás, né? Não é assim, não, assim. Você ajusta, acha a temperatura certa, o arroz ir cozinhando em fogo lento e chegar no ponto. Entendeu? E ele continua, ó. Uma criança rotulada de teimosa, olha o exemplo que ele vai dar. Para quem estava até agora carente de exemplo, Luiz, está meio vago, dá um exemplo concreto. Aqui, ó, doutor Ricardo dá um exemplo concreto. Uma criança rotulada de teimosa pode estar manifestando o excesso de talento da persistência. Persistência, perseverança é virtude. Você exagera. Se essa perseverança e essa persistência é desmedida, tá além da conta, a gente dá um outro nome, teimosia. Se quisermos eliminar a teimosia, vamos eliminar também a virtude. Se quiser, eu quero acabar com a teimosia desse menino, a partir de hoje. Toda vez que ele insistir em alguma coisa, eu dou uma chinelada nele. Aí pronto. Ele não insiste, nunca mais. Eu peguei a água do banho suja, com o menino e joguei fora. Eu queria matar o carrapato, pus fogo na vaca. Entendeu? Para combater o que eu dizia que era defeito, eu aniquilei a virtude, porque aí esse menino vai ficar tão imbuído na sua, entre aspas, teimosia, que ele não teima com mais nada. Aí um dia ele vai ter um câncer que vai exigir que ele persevere, que ele persista no tratamento, mas ele vai desistir, jogar a toalha cedo demais. Por quê? Porque desde cedo ele acostumou a não teimar com nada, nem com a própria culpa. Perdão, nem com a própria cura. Ele vai sofrer com o alcoolismo e vai exigir que ele combata o alcoolismo, que persevere no, sabe? Na disciplina, mas ele está tão acostumado a não perseverar com nada que também não vai perseverar com isso. Os discípulos de Jesus, se eles identificaram de longe, aqueles meninos parece teimosos, né? Na perspectiva deles, o certo é eles permitir a aproximação e na aproximação deixar que na relação Jesus e e as crianças ajustassem o contato, ajustassem, entrassem num acordo afetivo sobre a intensidade do abraço ou a demora na brincadeira, entendeu? Mas eles, no medo de que Jesus se sentisse incomodado, ou que esse ajuste não acontecesse, preferiram não permitir aproximação nenhuma. Cortar as asas do pássaro. Aí o pássaro não voa, né? Você tem tanto medo do tombo, quando ele tenta voar, que você corta a asa. Não, não vai voar. Aí o que ele é? Para usar o texto icônico, né, do Leonardo Boff, era para ser
Era para ser águia, mas se comportar como galinha a vida inteira. Certo? E caminhamos aqui para a sequência. Olha aqui o que o doutor Ricardo Vardio vai dizer. Recebemos uma criança sem manual, viu? Pais e mães que estão escutando a Luísa agora. Ó. Olha o que o doutor Ricardo fala. Recebemos uma criança sem manual. Eu tenho 25 anos de magistério, né? Hoje, outubro de 2025. Eu tenho 25 anos de magistério, um pouco mais. Eu comecei a trabalhar com educação, sala de aula, em fevereiro de 2000. E olha, gente, eu achava que entendia de educação. Eu achava que todos os cursos de formação continuada que eu fiz como professor me habilitava a lidar com criança. Até que eu fui pai. Filho não vem com manual. E mais, né? Eu fazia os cursos de formação na área da pedagogia, né? Da educação, como professor. E ainda tinha a literatura espírita, as palestras que eu fazia, né? Utilizando a literatura espírita, Mano, Medei e tal. E eu achava que entendia de educação. Tomei um baile quando puseram uma criança nos meus braços. E aí eu diz o doutor Ricardo, e diante das diversas dúvidas naturais, se não buscamos um pensamento diferente, a tendência será repetir o que recebemos. Se eu não tivesse me aberto para uma forma possível e alternativa de pensamento educacional, eu teria simplesmente repetido aquilo que os meus pais, as fórmulas de educação que os meus pais utilizaram comigo e que eles, por sua vez, repetiram comigo porque aprenderam com os pais deles. E assim por diante. Aí você vai recuando e vai parar lá nos discípulos de Jesus, danando com as crianças que queriam puxar o cabelo de Jesus. A gente tem que se permitir um pensamento diferente sobre educação, porque esse que aí está não funcionou. Esse modelo de escola faliu, fracassou. Ele foi pensado na Revolução Industrial para preparar as crianças para a fábrica. O uniforme que as crianças utilizam na escola era para elas se habituarem desde a infância a utilizar o uniforme na fábrica. As carteiras eram dispostas em fila para que as crianças desde cedo se habituassem com a esteira de produção das fábricas. E, inclusive, a sirene da escola reproduzia a sirene da fábrica, né? Lembra do Noel Rosa? Quando o apito da fábrica de tecido vai ferir os meus ouvidos. É um modelo fabril de escola. Não funciona. Não funciona. O modelo de educação familiar que a gente tem, sabe, do menino que você negociava com ele, aí vem, olha, são três estratégias, ou a ameaça, ou a chantagem, ou a ameaça através da chantagem, é assim, a ameaça, se você não fizer isso, eu vou te castigar. Você vai ficar sentado ali no cantinho do pensamento a noite inteira. Vou te dar uma palmada, menino. É o modelo da ameaça. Aí, existe o da chantagem. Se você fizer assim, eu vou te presentear. Aí vem a guloseima, o passeio, o brinquedo. E aí, como não deu certo nem a ameaça e nem a chantagem, a sedução, a oferta, quando não deu certo nenhuma coisa nem outra, aí você ameaça com a chantagem, assim. Você dá o presente, o passeio, a guloseima, e depois ameaça de tirar. Entendeu? Primeiro você dá o videogame. Aí você dá o videogame para ter condições de depois ameaçar de tirar. Ou você estuda, ou eu vou tirar seu videogame. Ou, videogame, eu sou dessa época, desculpa. Celular, né?
esse absurdo, essa aberração, sabe? Paquidérmica de se dar um celular na mão de uma criança, de um menor de idade, dar um celular como se fosse um brinquedo, e ainda com a desculpinha tacanha de que é porque hoje você precisa saber onde as crianças estão, a violência. Coisa absurda, bizarra. Uma criança de 8, 10 anos com o celular na mão, apertando com o dedinho. O daqui, ó, fica bravo comigo, fica bicudo comigo. Meus colegas têm, pai. 6 anos de idade. 6 anos de idade. Pai, o fulano da minha escola tem videogame. Você não tem, e não vai ter. Vai brincar. Mas eu falo isso, e aí, com essa coluna torta minha, eu sento para brincar, deito para brincar com ele, com os bichinhos, né? A pet canguru, o canguru de pelúcia, né? O porco-espinho de pelúcia, os bichos mais estranhos, mas é bichinho, sabe? Aí ele imagina. Hoje nós passamos aqui à tarde, eu e ele, com ele imaginando. Aí ele cria em cima. Entendeu? Mas isso é um modelo que é exótico, é excêntrico. Esse modelo de educação que o doutor Ricardo está propondo, que eu tenho suado para aplicar aqui em casa, e que não é o que eu dominava, o que eu entendia por educação. Isso aí é o pensar fora da casinha, né? Eles falam fora da caixinha, né? É pensar fora da caixinha, é falar, não deu certo daquele jeito tradicional, vamos outros caminhos. Só que aí você se surpreende quando testa e funciona, porque aí você fala, não é novo nada, não é novidade nada. É a proposta de Jesus lá no versículo 13 do capítulo 19, versículo 13, 14, 15 do capítulo 19 de Mateus. É isso que ele fala com os discípulos, não as impeçais. Deixa elas virem até mim, que eu vou mostrar para vocês outras possibilidades de educar, de impor limite. Daí o doutor Ricardo completar dizendo, se o conteúdo recebido não é conforme a minha proposta de vida atual, novamente a incoerência se estabelece, e com ela a perda de autoridade vai cedendo lugar ao autoritarismo. Entendeu? Você acaba reproduzindo aquilo que aplicaram, utilizaram com você e que não funcionou. Tanto que somos adultos neuróticos. Somos espíritas complicados. Por quê? Porque o que utilizaram com a gente não funcionou. Ah, mas eu dei gente. Meu pai eu sabia a hora que eu tinha que voltar para casa. Você sabia a hora que tinha que voltar para casa, porque senão ele te quebrava os dentes. Porque senão ele te esperava com a cinta. Por isso você voltava. Você voltava para casa na hora certa pelo mesmo motivo que os meninos abaixam a cabeça quando vê uma rádio patrulha, um carro de uma viatura policial. Medo de apanhar. Claro que tem as exceções, né, gente? Mas aqui eu não vou trabalhar com as exceções, né? Senão a gente não expõe a ferida, não expõe o problema. Fechamos aqui com uma fala incrível do Dr. Ricardo no livro Pedagogia da Virtude, que eu continuo divulgando. Para tornar-se uma autoridade, é fundamental a construção de uma relação de confiança em que predomine um estado de fé no outro. Você enxerga no emaranhado de excessos a virtude primordial e acredita que ela vai salvar aquele espírito. É a virtude que você identificou que vai educá-lo, salvá-lo. Não é a imposição de limites e regras. O filho precisa ter certeza de que o pai não quer enganá-lo, tendo permissão para conhecer e deixando-se ser conhecido. Ele tem que se abrir para você. Ele tem que se permitir a proximidade com você. Mas para isso você tem que permitir que ele se aproxime de você também. Você tem que se humanizar para ele.
Você não pode ser uma espécie de ídolo de pedra, né? Onipotente, onipresente, né? Com seus 1000 tentáculos, controlando tudo que ele faz, que hora escova os dentes, que hora que dorme, se fez tarefa ou não. Não. Essa entrega baseia-se em atitudes coerentes e constantes. Ele tem que perceber em você estabilidade emocional. Você tem que ser coerente. Aquilo que você falar, você precisa viver. E constante. Não pode ser de um dia no outro, tem que ser sempre. Ah, Luiz, mas aí isso é a perfeição. Sim, aquela que Jesus pediu. Sede perfeitos como o vosso Pai. Isso é missão. Você impõe um regime de apuro da personalidade, de aperfeiçoamento da própria personalidade em você e deixa que ele fale por si, junto à personalidade do seu filho. E isso que é educação, vocês acharam que era o quê? Supername? Né? Certinho? Continuamos este mesmo assunto na próxima semana. Beijão para todo mundo.